torcida, começando mais um vídeo aqui no canal, se é minha paixão, não tem mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, segue o Antinho Kawaii, segue no Instagram, estamos perto de bater 4 mil inscritos, conto com você, torcedor regatiano. O jogo entre CRB e Avaí, que foi adiado pela 17ª rodada, vai ser realizado agora no dia 23/8, às 19 horas. Problema de embarque lá da equipe do Avaí, né? Vamos ver aí a coletiva do treinador Daniel Paulista falando sobre esse jogo aí de sábado contra a equipe do Sampaio Corrêa, CRB, que viaja na quinta-feira, galera. Veja aí, professor Daniel Paulista. Quando o CRB joga, quando o CRB vence, mas não consegue sair dessa 12ª colocação, Daniel. Eu acho que você fizesse uma leitura dessa posição do CRB. Não, lógico que assim, questão de chatear, ficar bravo, não, acho que a gente é profissional, né? A gente sabe da dificuldade que é a competição. É lógico que nós não estamos satisfeitos com a posição, a gente acredita que poderia estar numa posição mais alta, mais elevada, mas entendemos as dificuldades que a competição ela nos impõe, as dificuldades que nós como equipe também enfrentamos, de buscar uma melhora, e é em cima disso que a gente tem que continuar. A gente sabe que se conseguirmos sequência, que se conseguirmos uma continuidade dos resultados, essa melhora na classificação ela vai acontecer. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar para melhorar e o quanto antes ir subindo na tabela. Daniel, um abraço, boa tarde. Isso já está se tornando não rotineiro, mas possivelmente se falou aí da dificuldade, tem incomodado vocês da comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida, a dificuldade que o CRB está tendo com times abaixo da tabela. Tem o Sampaio Corrêa aí que está há vários jogos sem vencer, depois já tem o ABC, que é o lanterna da competição. Como é que vocês estão trabalhando a cabeça dos jogadores, trabalhando isso? Porque na hora esses times vão querer crescer, não são francos atiradores, mas estão numa posição que é como se fosse a mesma coisa quando o CRB for jogar com os líderes, estão tentando, ou algum time que quer subir, chegar aí no G4. Como é que vocês têm trabalhado isso com os jogadores e como é que você, que é um estudioso, tem realmente informado isso para os jogadores, essa dificuldade de vencer os times que estão na parte de baixo da tabela, Daniel? Olha, ontem até nós tivemos uma conversa com os atletas assim, sobre o nosso momento e o que nós teremos aí pela frente. E a gente trabalha muito o lado psicológico, principalmente desses 2 próximos jogos, porque são 2 jogos consecutivos fora de casa. E assim, a posição na tabela, e eu enxergo muito o campeonato como isso, não quer dizer que você vai ter facilidade dentro do jogo, né? E muitas das vezes a gente ouve muito no externo, o time tá na parte de baixo, então vai ganhar fácil, esse tipo de situação. E na prática, na realidade, isso não acontece. Então assim, nós temos que ter um psicológico muito forte para enfrentar essas equipes, para que nas dificuldades que nós teremos dos jogos, e teremos muitas, porque tanto o Sampaio quanto o ABC vão lutar desesperadamente pelo resultado, porque precisam dele, da mesma forma que quando o CRB estava nesse tipo de situação, em penúltimo e antepenúltimo, o CRB também lutou desesperadamente na busca pelo resultado. Então é um momento onde tem que estar muito concentração, muito foco. Acho que isso é extremamente importante nesse tipo de jogo, porque os detalhes talvez estão fazendo a diferença, principalmente quando a gente joga fora de casa. A gente tem sofrido derrotas nos últimos jogos fora de casa, muitas delas em momentos decisivos dentro do jogo a equipe acabou pecando, e isso é que a gente tem que procurar corrigir para que nesses jogos isso não aconteça e a gente consiga bons resultados. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Daniel, diante da campanha que o CRB realizou até agora e as oscilações nos jogos, o torcedor pode sonhar ainda com o acesso à primeira divisão? Olha, enquanto existe chance matemática, nós temos que correr atrás. O campeonato está aí na metade, né, na zona intermediária de jogos. Tem muita coisa ainda para acontecer. Então, assim, nós temos que acreditar sempre, vamos trabalhar sempre para vencer o próximo jogo, que é o que está mais dentro do nosso controle, e viver um passo de cada vez. Não adianta pensar em acesso se a gente não conseguir se aproximar lá da frente. Então, assim, o momento é de pontuar, tá sempre pontuando, tentar buscar regularidade dentro da competição no aspecto de
toda rodada está crescendo de alguma forma e é o que nós vamos tentar fazer já agora contra o Sampaio Corrêa na próxima rodada. Daniel, fala da tua equipe, até onde você pode falar, até porque também tem a questão de passar muita coisa para o adversário, né? Mas você tem aí dele o Sábio, né? Não está liberado, continua aguardando uma máscara do Fábio Alemão e recebe o terceiro cartão amarelo, o Lucas Lima, né? Você está trabalhando com a equipe para viajar e jogar contra esse Sampaio, né? Esses atletas que você falou são atletas que estão fora, juntamente com o Mike também, que continua aí em processo de volta, né, de retorno às atividades. Estamos trabalhando algumas situações, esses dias tem sido importante que estamos conseguindo testar algumas situações, haja vista que o Lucas não vai atuar e aí a gente está tendo essa oportunidade, como abriu essa lacuna dentro da equipe, de testar algumas situações novas do que vem acontecendo, para que a gente tenha a segurança que vai ser o melhor para dentro da nossa avaliação, observando a equipe do Sampaio, do que vai ser melhor para que a gente possa jogar. E tem sido bons os treinamentos, foram treinos interessantes e acho que estamos conseguindo isso. Então temos ainda mais 2 dias de treinamento aqui, mais um dia de treinamento lá no Maranhão para fecharmos essa preparação e com certeza ajustarmos bem a equipe para enfrentar esse adversário que vai ser difícil. Não, a minha relação com os atletas é excelente e assim, a questão não é só o ataque, você citou só o ataque na questão de perda de gol. Eu acho que nós avaliamos e fazemos essa avaliação aqui todos os dias sobre os treinamentos, sobre os jogos. Então todos os jogadores eles são avaliados dentro daquilo que eles apresentam dentro dos treinamentos. Também, é lógico que o jogo é extremamente importante, mas todos são avaliados sempre. Então assim, as nossas decisões são pautadas e respaldadas, na verdade, em cima daquilo que a gente apresenta tanto no treino quanto nos jogos. Então assim, não existe paciência, existe rendimento. A partir do momento que os atletas estão rendendo para o bem da equipe, não para o bem do Daniel, mas para o bem da equipe, esses atletas são entre as mantidos, né, dentro sempre de uma estratégia de jogo a jogo, daquilo que é melhor para aquela partida. Pode ser um volante a mais, ou pode ser um atacante, pode ser um zagueiro a mais. Então são situações que podem mudar de acordo com o adversário, mas assim, as avaliações elas são diárias, né? E assim, eu estou muito satisfeito com o elenco, com o plantel. Erros e acertos vão acontecer. A gente tem que ter o discernimento de trabalhar sempre de forma profissional e não de uma forma, às vezes, como o torcedor é emoção, é paixão, e muitas vezes o atleta pode errar no momento decisivo ou pode comprometer no momento decisivo, mas nós temos que avaliar o todo no que ele está apresentando sempre para a equipe, no melhor para a equipe. Pergunta do Alan Jones, da Rádio NN. Daniel, você entende que é o momento de mudar a estrutura tática da equipe para surpreender os adversários, tendo em vista que o CRB passa a ser uma equipe mais estudada na competição? Olha, nós temos, como eu disse, nós fazemos avaliações diárias sobre os treinamentos e sobre os jogos. No momento que entendemos que temos que fazer alterações de sistema ou de peças, como já aconteceram, iremos fazer, sempre procurando sempre o que for melhor para a equipe, para enfrentar aquele próximo adversário. Então é dessa forma que a gente trabalha, dessa forma que nós continuamos procedendo. E como eu falei, essa semana especificamente tem sido importante para algumas avaliações no sentido de testando possibilidades para que contra o Sampaio a gente tenha a melhor equipe que a gente entende para enfrentá-los. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Daniel, foi devido à sua satisfação com o elenco que você não solicitou mais reforços? A questão de reforços, ela já fechou. Eu acho que a gente não tem que ficar falando sobre reforços, né? Nós temos aí um elenco montado, um elenco que está sob o nosso comando apresentando bons números e é em cima disso que eu trabalho. Infelizmente, o que aconteceu no passado, eu não tenho como controlar. Nós assumimos a equipe numa situação, estamos recuperando essa equipe com números interessantes, com um elenco respondendo aquilo que nós entendemos que é interessante. Nós temos aí um ataque altamente positivo desde a nossa chegada, nós temos uma defesa que já passou alguns jogos sem sofrer gols, nós temos pontos positivos também acontecendo. Então é isso que a gente trabalha, acreditando no elenco que a gente tem em mãos, os reforços que chegaram para acrescentar característica que talvez naquele momento nós não tínhamos jogadores nessas condições e vamos continuar trabalhando dessa forma.
Ô Daniel, a gente fala, inclusive do torcedor também, né? E aqui, inclusive lá mesmo, né? No Maranhão, com relação ao Sampaio, né? Só fala do Pimentinha, né? Mas você, enquanto treinador, não é só o Pimentinha. Como é que você espera? Como está esse Sampaio? Como você já estudou e vai passar pelo grupo desse jogo? Não, o Sampaio é uma boa equipe, tem até atletas de qualidade. Você tem o Marcinho, que é um meia, que nós trabalhamos com ele no Guarani, altamente capacitado. Você tem o Ítalo, que é um centroavante que foi artilheiro em Red Bull, em vários clubes onde passou, sabe? Atletas de muita capacidade. O próprio Ferreira, que é um jogador interessante no meio campo. Você tem defensores também que jogam aí anos aí dentro da Série B. Então nós temos um adversário capacitado, um adversário que vai nos colocar em dificuldade. Claro que tem, talvez no Pimentinha, a sua referência pelo histórico dele de Sampaio Correia, né? Todo ano está lá e jogando bem, né? E principalmente quando joga no Maranhão. É um atleta muito difícil de ser marcado, um atleta que a gente tem que ter uma atenção com ele, claro, mas assim, nós não podemos só pensar no Pimentinha, porque a equipe do Sampaio é uma equipe qualificada e a gente tem que estar atento com todos os outros jogadores. O Sampaio teve alguns desfalques importantes, né, no jogo contra o Mirassol. O próprio Pimentinha, o próprio Marcinho não atuaram. E isso mudou a característica um pouco da equipe, porque os atletas que entraram são atletas de características diferentes aos que vinham jogando. Mas dentro do Maranhão a equipe tem se mostrado uma equipe que joga dentro de um sistema de 2 volantes, um meia com o Marcinho, o Pimentinha pela direita, um outro atacante pela esquerda, o Ítalo mais centralizado. Nós estamos nos preparando para todas as situações. Claro que há um entendimento dentro de uma base que a equipe deles vem atuando. E aquilo como eu disse, nós estamos testando durante essa semana, pelo menos nesse início, foram testados algumas situações de posicionamento para ver como que a nossa equipe se portaria dentro das situações aí do adversário, e com a sequência da semana estaremos definindo a equipe para chegar no Maranhão e fazer uma boa partida. CRB, como você disse, tem um histórico positivo. Ano passado nós fomos a única equipe que venceu o Sampaio Correia no Maranhão, foi a equipe do CRB. Então assim, a estratégia está sendo bem montada, bastante estudada, não só por mim, mas como por todos da análise também, pessoal que tem um critério a mais aí na observação para estar sempre passando dados importantes para a gente enfrentar esse adversário. A pergunta do Iverson Fernandes, da CBN Maceió. Daniel, o Bruno Silva e o Léo Pereira chegaram como reforços para agregar no setor ofensivo, mas até agora não tiveram nenhuma oportunidade de iniciarem como titular. Por outro lado, o Ramon chegou e já colocou no banco o Anderson Conceição, que foi o maior investimento do CRB em termos de contratação desta temporada. O que falta para um dos dois atacantes iniciarem a partida entre os 11 titulares? Olha, aí é uma decisão da comissão técnica, dentro do nosso entendimento. Os dois estão trabalhando muito bem para quando nós entendemos que é o momento deles terem as suas oportunidades. Não é porque o jogador foi contratado que ele tenha, nem o jogador que é contratado, nem um atleta, quando nós assumimos uma equipe, ele tem a titularidade assegurada e garantida. Como eu disse, isso é conquistado dentro dos treinamentos e dentro do que ele apresenta nos jogos. Entendemos que o Ramon, nesse momento, precisava dessa oportunidade, era a melhor opção que entendemos e foi colocado. Senão teria sido o Anderson ou qualquer outro atleta, o próprio Mega, que também tinha feito uma boa partida anterior, mas dentro da característica de jogo que a gente precisava, ele foi escolhido. Da mesma forma que hoje nós temos o entendimento que tanto o Bruno quanto o Léo não estão tendo as oportunidades de frente, mas são atletas que são importantes, entraram no último jogo no segundo tempo, e tenho certeza que são atletas que, com decorrência do trabalho, podem a qualquer momento, dentro da nossa análise, estar recebendo a sua oportunidade de frente. A pergunta do Thiago Luiz, do Dia Lagoas. Daniel, nos próximos 3 jogos o CRB vai enfrentar equipes que estão abaixo dele na tabela de classificação, mas na Série B a posição nem sempre traduz o que pode ser o jogo. O que você espera desses confrontos que podem fazer o time encostar no pelotão da frente? Eu espero que a equipe se apresente bem. É uma equipe que venha com um sistema defensivo para jogar fora de casa, com uma boa marcação, uma marcação bastante encaixada, não dê os espaços ao adversário, que tem uma transição em velocidade para procurar atacar os espaços que o adversário nos proporcione e consiga resultados, né? Nós temos que quebrar, e nós conversamos isso com os atletas
quebrar essa sequência de maus resultados fora de casa, e consequentemente trazendo pontos fora de casa para cá, nós vamos subir na tabela. A última pergunta é da Laura Souza, da TV Gazeta. Ganhar fora de casa tem sido um desafio para o CRB. Como conseguir acabar com essa sequência de derrotas e voltar a somar pontos fora de casa? Trabalhando, não tem outro caminho a não ser o trabalho. Quando nós chegamos, conquistamos 2 vitórias consecutivas fora, depois agora essa sequência de maus resultados. Então assim, é com trabalho, com empenho e dedicação, nós vamos voltar a pontuar, tenho certeza disso, acredito, confio em tudo que está sendo feito. Então assim, já contra o Sampaio vamos colocar todas as nossas forças em busca desse objetivo.